Então vou falar aqui da rescisão por culpa da empresa. Qual que é a causa mais comum? É o atraso na entrega do imóvel. Tem determinada data para entregar, a empresa não faz essa entrega desse imóvel, enseja o direito do consumidor de pedir a rescisão desse contrato. E aí, nesse caso, quando é por culpa da empresa, o consumidor tem direito à restituição de 100% do que ele pagou. Ele pagou 100 mil até aquele momento, vai ter direito de restituição de 100 mil. Se tiver alguma multa no contrato, por descumprimento, vai ter direito a essa multa. O mais comum é o atraso, mas tem outras hipóteses que pode acontecer. Por exemplo, o consumidor comprou um lote e esse lote tem uma penhora. Vai dar direito ao consumidor pedir a rescisão, porque o consumidor não vai continuar pagando um lote que está penhorado. Então essa é uma segunda hipótese. Também pode ter uma outra hipótese, que é o caso de ter algum problema físico nesse imóvel. Vamos usar o exemplo lote, caso de terreno em loteamento. Tem algum problema que dificulta o uso dele, que não foi avisado para o consumidor. Pode ensejar a rescisão de contrato com a restituição de 100%. Então, quando a culpa da rescisão é da empresa, ela que deu causa, seja porque atrasou, seja porque o imóvel está penhorado, alguma coisa parecida, ou algum problema físico no imóvel, o consumidor vai ter direito de restituição de 100%. Se tiver alguma multa, geralmente no contrato tem uma multa que é mais contra o consumidor, mas essa multa pode ser invertida a seu favor nesse caso. Se tem alguma multa lá de descumprimento, ela pode ser invertida a favor do consumidor. Tá? Então o exemplo mais comum de rescisão por culpa da empresa, a empresa que deu causa, é o atraso. Essa é a mais comum. Tá? Então agora vamos passar para a situação que mais acontece. Qual que é a situação que mais acontece? A rescisão por culpa do consumidor. É o que mais acontece, por vários motivos. O consumidor acha inviável a compra daquele lote. O consumidor perdeu o emprego, não tem mais condições de pagar. E por outras situações pode acontecer. Tá? Não é necessário ter um motivo específico, tá, para entrar com a rescisão. A rescisão de contrato é direito do consumidor. Tá? Então, quanto que o consumidor tem direito se ele der causa? Esse percentual de restituição está variando de 75% a 90% dos valores pagos. Então atualiza tudo. Vamos supor que o consumidor pagou 90 mil. Atualizou o valor, deu 100 mil. O percentual de restituição ele vai variar de 75% a 90%. O que mais acontece, o que mais está predominando na justiça é a devolução de 80% dos valores pagos. É o que mais está acontecendo. E aqui a gente tem vários cenários, né? Porque agora tem várias modalidades de contrato. Porque as empresas elas estão fazendo vários tipos de contrato para dificultar essa devolução de valores. Porque o que a empresa quer? Ela quer assim, se o consumidor não tem mais condições de pagar, ele devolve o lote e ela não precisa devolver nada para ele. Em outras palavras, as empresas estão querendo isso, o que é um negócio muito vantajoso. Porque vamos supor que o consumidor pagou 30 mil, falar um valor baixo. Ele devolve o lote, ela não precisa devolver nada, ela vende para outra pessoa. Né? É a visão de empresa, a empresa visa lucro. Né? Então a gente tem um contrato antes da nova lei do distrato, que aí os advogados têm um posicionamento sobre esse contrato, tá? Que predomina esse percentual de 75% a 90%. A gente tem um outro contrato que já está adaptado à nova lei do distrato. A nova lei do distrato ela entrou em vigor dia 28 de dezembro de 2018. Então, os contratos que tá por essa lei, geralmente ele vai estar lá que a empresa pode descontar 10% do valor atualizado, do valor do contrato, 10% do valor do contrato, 0,75 por mês do valor atualizado do contrato, a título de taxa de ocupação. Isso é absurdo, isso é uma coisa muito grande. Porque, eu vou dar um exemplo que está acontecendo bastante, qual que é? O consumidor pagou 20 mil reais. Se aplicar o contrato, que as empresas estão querendo que aplica, né? Porque quando o consumidor vai lá devolver espontâneo, eles fazem a conta, não sobra nada.
com base nessa lei. Por quê? 10% do valor do contrato. O contrato é de 150 mil. 10% dá 15 mil. O consumidor pagou 20 nesse exemplo. Aí você pega, vamos supor que ele ficou 12 meses com esse lote. 0,75 do valor do contrato. Vamos arredondar 1% para ficar fácil a conta. 1% de 150 mil dá R$ 1.500. Vezes 12 vai dar 15, 18 mil. Já perdeu o que pagou, né? Então, nesses casos, está sendo necessária a ação judicial. Por quê? Aí o judiciário está flexibilizando essa lei. Porque não é justo que o consumidor devolva o lote e perca tudo que pagou. Porque a lei fala que pode descontar até 10%. Não é 10%. Só que as empresas estão falando 10%. Porque o contrato é 150 mil, o consumidor pagou 30 mil, dependendo do período que ele ficou com o lote, não sobra nada. Então a gente tem a modalidade de contrato antes da nova lei do distrato, que geralmente está determinando a restituição de 80%. Nós temos pós-nova lei do distrato, que é esse contrato que fala que retém 10% do valor do contrato, não é 10% dos valores pagos, 10% do valor do contrato, 0,75 por mês. Por mês que ele ficou da data da compra até a hora que ele vai devolver. Então ficou 24 meses, 0,75. Dá muita coisa. Fica muito caro. Dificilmente alguém tem algum valor para restituir se aplicar literalmente isso que está no contrato. E aí lá no contrato vai falar que pode devolver em até 12 meses. Se o seu contrato tem essas cláusulas, ele está pela nova lei do distrato. Tá? O artigo 53, 51 do CDC fala que é vedado desfazer, né, no caso de rescisão de contrato, o consumidor perder tudo. Nem por qualquer pessoa que não tem a mínima noção já vai perceber que tem algo errado. É como que eu vou devolver o lote e ainda vou perder tudo que eu paguei? Então, principalmente nesses casos, que está sendo bastante necessária a atuação do advogado. Por quê? Às vezes a pessoa pagou 40 mil reais, vai aumentar um pouco o valor. Dependendo do período que ela ficou, se ela ficou 2, 3 anos, não vai sobrar dinheiro. Se for um lote de 100 mil, só 10% do valor do contrato já dá 10 mil. Mais 0,75 vai consumir quase tudo. Nesse caso de 40 mil, é perigoso sobrar alguma coisa. Mas vai ser um valor bem baixo, tipo 6 mil, é muito pouco. 6 mil para quem pagou 40, dá 15% do valor pago. É pouca coisa. Então não é justo isso, que a empresa fique com o lote e não devolva valores. Então nós temos a modalidade de contrato antes da nova lei, esse pela nova lei do distrato, e temos um outro contrato que as empresas estão fazendo muito também, que é um contrato que está com cláusula de alienação fiduciária. Então o que eles fazem? Contrato de compra e venda com alienação fiduciária. E o consumidor não sabe disso, ele não sabe o que é aquilo. E aí ele assina. Ele assina e passa um tempo, por algum motivo não consegue mais pagar, procura a loteadora fala assim, não, esse contrato aqui se não pagar você vai perder, vai para leilão. Teoricamente, se o consumidor não fazer nada, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Por quê? O que nós advogados estamos vendo nesse tipo de caso é uma fraude, né? Porque não houve um empréstimo, não houve nada disso. É diferente da situação que ocorre nos contratos de financiamento de bancário. Que o banco vai, empresta o dinheiro e o imóvel fica em garantia. Nessas compra e venda de lote, o que está acontecendo é o quê? É um parcelamento direto com a empresa, porque o lote é dela. Não precisa ter uma garantia. Porque se o consumidor deixar de pagar, ela não vai ter prejuízo. O lote já é dela. Então, nesse tipo de contrato, aí o consumidor tem que ficar mais atento ainda. Aqui ele tem que ficar atento. Por quê? Se ele não pagar, ela vai mandar para o cartório vai intimar ele para pagar o que está devendo. Se ele não pagar, ela vai mandar para leilão. Geralmente o primeiro leilão não vende, o segundo não vende. Por que não vende? Porque o valor é alto. Por exemplo, o lote lá no loteamento custa 70 mil. No contrato eles colocam o valor de 140 mil. Quem vai comprar o lote de 140 mil? Se lá no loteamento é 70. Então vai para o primeiro leilão, vai para o segundo leilão, não vende. E eles adjudicam. O que é adjudicar? Eles pegam para eles. A dívida está quitada. Mas o lote sempre foi deles. Então aqui nesse caso, se o teu contrato
tem lá contrato com alienação fiduciária, aí você deve ficar atento. Porque tem muitos consumidores que para de pagar e não faz nada. Esse é o mais perigoso. Porque eles vão mandar para o cartório, vai fazer tudo que tem que fazer. E depois vai ficar mais difícil de reverter. Então, qual que é o importante aqui? Parou de pagar, já no outro dia faz alguma coisa. No outro dia já tem que procurar um advogado especializado para auxiliar nessa questão. Senão vai perder dinheiro. Muitos consumidores estão sendo prejudicados por causa disso. E às vezes quando chega até nós, já é tarde, porque já deixou de pagar faz muito tempo, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Então, nós advogados estamos tentando mudar esse entendimento, essa questão desse contrato de alienação fiduciária, né? Mas o alerta que fica é qual? Não demorar para tomar atitude. Não demorar para tomar atitude. Então aqui eu vou esclarecer algumas dúvidas, eu até deixei anotado aqui, principais dúvidas que o consumidor tem, né? Para desistir do contrato, você precisa de algum motivo. Não precisa de nenhum motivo. Pode simplesmente do nada, não quero mais, pode entrar com a rescisão de contrato. Só que vai perder parte dos valores que foram pagos. Uma outra dúvida comum é, tem urgência para entrar com o processo? Tem urgência. Por quê? Evitar a negativação do nome. Se o consumidor parar de pagar, o nome dele vai ser negativado. Segundo, ele corre o risco de ter um processo de execução contra ele. Fora essas questões desses contratos mais complicados. Então, nunca é recomendado que o consumidor demore para tomar atitude. Então, aqui eu anotei outro. Quais são as consequências de não mover a ação? É a negativação do nome. Processo de execução. Se você deixa de pagar algo, você está sujeito a empresa entrar com um processo contra você para te cobrar esses valores, bloquear valor em conta, bloquear carro. Então nunca é recomendado deixar para lá, deixar para depois. Como os valores são devolvidos? Na maioria dos casos está sendo devolvido de uma só vez. Muito embora a nova lei do distrato permite lá parcelamento em até 12 vezes, não está sendo, a maioria dos juízes não estão aceitando isso. Estão estipulando para devolver de uma só vez. Porque às vezes o valor é baixo, às vezes é 10 mil, vai devolver em 12 vezes. Né? O que o consumidor vai fazer com esse dinheiro? Recebe muito picado, né? Tem uma outra. Se tiver construção, é possível pedir indenização pelas benfeitorias. A gente pode pedir indenização pelas benfeitorias que foram feitas nesse imóvel. Então, vai analisar, tem consumidor que fez mudo, tem consumidor que só levantou a casa, tem consumidor que fez a casa. Aí vai depender da situação, mas no geral é possível pedir uma indenização pelas benfeitorias. Então, dentro do processo, vai engenheiro, avalia aquele imóvel, eles têm várias tabelas para avaliar esse imóvel, então é possível ser restituído. Outra dúvida, imóvel financiado pelo banco, não tem como fazer distrato. Se for financiamento do banco, financiamento bancário, não tem como fazer o distrato. A não ser, uma exceção aqui, é quando ocorre o atraso. Aí abre a margem para pedir a rescisão do contrato. Fora isso, não. Então, pessoal, essas são as orientações que eu falei vários pontos.